Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians e bastidores sobre a saída do Fabinho Soldado, e o presidente Osmar Stabile revelou o porquê da saída do Fabinho e muito mais nesse vídeo, análise. Deixa o seu like, se inscreva no canal e um Feliz Natal a todos os corintianos, em que ano da hora dentro de campo pra gente, 2 títulos, não sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar sobre o Corinthians, que anunciou nesta terça-feira, veja só, a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado. Em nota, o clube agradeceu o diretor e afirma que a decisão foi tomada em comum acordo. O Fabinho, inclusive, chegou ao Corinthians no começo do ano passado e participou, querendo ou não, da montagem do elenco, que escapou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado e garantiu vaga na Libertadores nesse ano. Conquistou com o Corinthians o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil. Realmente, gente, a situação um pouco delicada, né? O corintiano não tem um dia de paz, conquista a Copa do Brasil e sai o cara que estava comandando o departamento de futebol do clube. E agora à noite, gente, tem uma informação importante. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, deu entrevista no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes e ele falou sobre a saída do Fabinho Soldado e muito mais. Acompanha aí. É o seguinte, o Fabinho já tinha comentado comigo há algum tempo atrás a necessidade dele fazer um período de descanso agora a partir do término da temporada, e aí nós estivemos conversando e ficamos de conversar hoje, por exemplo, para a gente poder saber de que forma a gente ia tratar isso. Nós conversamos, ele pediu que ele tenha um contrato até o final do ano que vem, que se nós pudéssemos fazer um acordo para a saída dele, né? E eu perguntei o motivo, ele falou, não, o motivo eu já coloquei na imprensa e tal, foi aquele que eu coloquei pós o campeonato e tal, e que eu gostaria de descansar um pouco o período aí para ficar fora um pouquinho do futebol, e algum tempo depois eu volto para o futebol. Conversamos, não tem problema nenhum, fizemos um acordo e para ele não pagar as multas, e ele acabou saindo. Eu não tenho como manter um profissional do nível da necessidade do Corinthians se ele não está com vontade de ficar. O Dorival fica, na sua opinião, então, independentemente de qualquer coisa? O Dorival está conosco, fechado, não tem problema, é meu técnico no ano subsequente. O Globoesporte.com, que é um site, né, uma emissora de muita credibilidade, divulgou inclusive que o Memphis teria dito no vestiário que tinha uma pessoa naquela rodinha após o título que vazou o contrato dele. E muita gente está apontando o dedo por Armando Mendonça. O senhor confirma, de fato, essa informação envolvendo as declarações do Memphis, que aparentemente está bastante irritado com algumas questões do Corinthians extracampo? Então, ele não disse o nome, quer dizer, não dá para eu dizer para vocês o que foi dito. Ele realmente falou isso, que tinha pessoas que acabou vazando o contrato dele, mas não citou o nome de ninguém. Vocês conseguiram blindar, junto com o trabalho do Fabinho, ninguém mais entra no CT sem autorização do senhor e do Fabinho, mas aparentemente o Fabinho ele ficou incomodado com essas questões extracampo. Se vocês conseguiram blindar o dia a dia e não à toa o Corinthians foi campeão, o Fabinho tá saindo do Corinthians mais pela, entre aspas, pressão e crítica das redes sociais? Então, ele não deixou claro para mim, ele simplesmente disse que ele preferiria sair nesse momento e que eu não sei se ele está incomodado com as redes sociais ou com alguém que disse alguma coisa para ele em qualquer momento. Ninguém frequentou o CT do Corinthians durante o período que eu estou como presidente. Então, lá no CT profissional, ninguém incomodou o Fabinho. Se teve algum incômodo fora de lá, talvez seja nas redes sociais, que eu fiquei pensando. Quer dizer, ele não disse para mim quem seria e também eu não quis forçá-lo a falar, porque cada um fala, se quer falar, fala, se não quiser falar também não fala. Que loucura, gente. Quer dizer, o cara fazia um trabalho interessante, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, o elenco foi blindado, não tinha ninguém no dia a dia, segundo o presidente Osmar Stabile, que você ouviu aí, e aparentemente ele não passou o porquê da mudança, e a tendência dessa mudança ele vá para o Internacional para comandar o time de Porto Alegre para o ano que vem, mas talvez tenha ficado mais irritado com as críticas que vêm das redes sociais do que no dia a dia. Pelo menos foi assim que eu interpretei essa declaração do Osmar Stabile. Enfim, vamos aguardar para poder ouvir também o Fabinho Soldado. E além dessa mudança na diretoria do Corinthians, o Timão, claro, tenta se organizar e
pagar as dívidas para ver se consegue voltar a contratar na próxima janela de transferências. O nosso mestre Nivaldo De Silo tem as notícias do Timão. Fala, Silo! Depois do título da Copa do Brasil, no último final de semana, hora de tentar colocar as finanças em ordem. O Corinthians acertou com o paraguaio Matias Rojas o pagamento de uma dívida que vinha se arrastando nos últimos anos. O valor chegou agora, acreditem, a 41 milhões de reais. O Corinthians se comprometeu a pagar essa dívida ainda em 2025, parte dela nesta semana e a outra parte na semana que vem. Aí vai embora parte da premiação de 77 milhões de reais pelo título da Copa do Brasil. A ideia é evitar um novo transfer ban, que evitaria que o Corinthians contratasse novos jogadores na abertura da nova janela de transferências. O prazo, em última instância na FIFA, no caso Matias Rojas, tinha se esgotado no mês de novembro. Matias Rojas foi contratado pelo Corinthians na metade de 2023 e fez apenas 30 partidas pelo Alvinegro, nenhum gol marcado. Ele deixou o clube em fevereiro de 2024, alegando atraso nos direitos de imagem. O contrato inicialmente com o Alvinegro ia até junho de 2027. Outra batalha do Corinthians na justiça é tentar um acordo com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres. O valor dessa dívida mais 30 milhões de reais. Nesse caso, tem outro transfer ban em andamento, esse desde agosto, junto à FIFA. Dinheiro que veio difícil com a conquista da Copa do Brasil, está indo embora de maneira fácil por conta das antigas administrações e essas dívidas que comprometeram o andamento do Corinthians nos últimos anos. E sobre a premiação para os jogadores que foram campeões recentemente da Copa do Brasil, o goleiro Hugo Souza, que estava ao lado do meio-campista Ranielli, fez uma declaração descontraída ao podcast Podpah, dizendo e explicando como foi a conversa com o presidente Osmar Stabile. Eles tinham algo na cabeça, mas o presidente acabou surpreendendo os jogadores. Bem mais do que eles imaginavam. Saíram quietinhos, falaram mais o quê? O Corinthians estreia na temporada 2026 em casa contra a Ponte Preta na primeira rodada do Campeonato Paulista. Valeu, Silo. Vamos fazer uma ponte aérea. Primeiro assunto, né? Falar dessa saída do Fabinho Soldado. O Corinthians divulgou uma nota oficial agora há pouco, informando o desligamento do executivo de futebol, que não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissionalismo pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente das suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. O clube seguirá trabalhando na reestruturação do seu departamento de futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos. Tá aí a nota que o Corinthians divulgou agora há pouco, informando o desligamento de Fabinho Soldado. Elton, era algo que até já era ventilado e discutido, né? Já vinha sendo pauta até mesmo antes dessa decisão de Copa do Brasil. No domingo ficou ainda mais latente o assunto, não só por dirigentes, torcedores, jogadores, muita gente falando, mas o fato é que o Fabinho também chegou e ainda com a outra diretoria, né? Com a diretoria que começa o ano no Corinthians, vale a gente lembrar também o que foi esse ano do Corinthians internamente, né? E aí agora a atual diretoria informa o desligamento do Fabinho, parece bem uma reestruturação também para dar mais cara desta diretoria ao departamento de futebol do clube. Pois é, Glaucia, eu acho que os desdobramentos vão acontecer ao longo dessa semana, apesar de ser uma semana de festa, né, e obviamente de férias para a maioria, mas a gente precisa entender de quem partiu essa decisão, porque a gente ouviu o Fabinho Soldado falar após o título do Corinthians na Copa do Brasil, a gente viu o Osmar Stabile também falar sobre isso, e é claro que pensando esse viés que você traz, que eu acho que é importantíssimo, pensando num cara que é da gestão anterior e talvez a partir de agora queiram tirar praticamente todos os
homens fortes, né, da gestão anterior, da parte de cima dessa pirâmide de administração do Corinthians, é um impacto que pode ser um divisor de águas, né, para o futebol do clube. Porque o Fabinho Soldado, muitos jogadores falaram sobre isso, é um cara de confiança do elenco, ele foi o elo, né, entre o elenco e a diretoria, e foi importante, inclusive, nesse momento de instabilidade política, até ajudando a blindar o elenco. Eu acho que ele funcionou muito mais como um gestor de vestiário junto com o Dorival do que necessariamente como executivo de futebol, contratando jogadores, porque o Corinthians não tinha condições de contratar durante a temporada. Poucos reforços, né, chegaram ao Corinthians. É claro que a gente precisa entender agora o impacto dessa mudança, porque existia, claro, existe ainda, né, um risco de perda de continuidade no elenco, porque ele é um cara de confiança. Existia também essa questão de uma pressão política, né, o clima interno do Corinthians. Talvez isso ajude a acalmar as facções insatisfeitas, né, dentro do clube, ampliar até a influência de novas correntes internas, né, que tentam mandar um pouco mais nessa nova gestão. Ou essa questão que a gente está levantando aqui, justamente uma reconfiguração profunda do departamento de futebol do Corinthians. O fato que vai impactar, provavelmente, a gente não sabe o tamanho desse impacto, até porque, repito, os jogadores têm falado muito da importância do Fabinho Soldado nesse momento, né, do Corinthians, de estar estável fora de campo para render dentro dele e conquistar o título da Copa do Brasil. Você lembrou da fala do Fabinho depois da conquista da Copa do Brasil, e a gente recupera essa entrevista do Fabinho Soldado. Vamos ouvi-lo. Eu tenho um contrato com o Corinthians até 2026. O Corinthians é um clube que muita gente quer vir para o Corinthians, então em nenhum momento não é deixar o Corinthians. Mas a questão é que é um momento importante de falar assim sobre isso. Existe uma pequena parte dentro do clube que parece que o profissionalismo ele incomoda. O presidente Osmar precisa de ajuda. Os nossos concorrentes estão o tempo inteiro investindo em grandes profissionais, em tecnologias, a gestão. Tem sempre pessoas que estão se capacitando o tempo inteiro, e o Corinthians não pode ser diferente. Infelizmente, parece que o profissionalismo, em algum momento, ele atrapalha, ele incomoda. Não só a mim, mas a gente sabe daquilo que poderia ser entregue na parte esportiva. Que o presidente Osmar precisa de ajuda, precisa de pessoas que realmente gostam do Corinthians, que querem realmente ajudar, trazendo, como é que eu vou te dizer, trazendo coisas boas, para que o Corinthians não fique o tempo inteiro, parece que remando contra, né? Essa que é a palavra. Bom, o zagueiro Gustavo Henrique esteve hoje aqui na ESPN para gravar o Bola da Vez, que vai ao ar no próximo sábado, e também falou sobre essa situação. Vale a gente lembrar que no momento da gravação, o Corinthians ainda não tinha oficializado essa saída do Fabinho Soldado, que aconteceu há coisa de 1 hora atrás, mas a gente vai ouvir o que o zagueiro do Corinthians falou também. O Memphis jogou total no ventilador, ainda no gramado, sobre o racha evidente, claro, que existe hoje entre Parque São Jorge e CT. O Fabinho Soldado também deu declarações na mesma linha, no mesmo sentido. Para você, qual foi a maior dificuldade de justamente lidar com este dia a dia do clube dividido? Cara, eu acho que a gente não... Dentro do CT a gente procurou se blindar ao máximo. O Soldado fez um excelente trabalho de blindagem do que vinha de fora para dentro do nosso CT. E o Fábio sabe muito bem que o CT lá, o dia a dia é muito legal, muito bacana, muito leve, com os funcionários super aplicados em cada um em sua função. Então, querendo ou não, atrapalha, porque a gente vê notícias, a gente só vê notícias ruins sobre o clube. É um clube gigante que a gente não quer ver isso, porque se tivesse organizado a gente sabe que seria totalmente diferente do que é hoje. Potencial imenso. Potencial muito grande pela torcida que tem, pela marca que tem, por ser conhecido tão grande lá fora. Então acho que acaba influenciando, mas a gente focou que a gente não poderia deixar isso influenciar. E eu acho que o desabafo do Memphis, o desabafo de outras pessoas, é por estar segurando tantas coisas, né? Porque, querendo ou não, tudo vai em cima do cara que recebe mais, dos líderes, ou o cara que está muito mais tempo no clube. Então, acho que esse foi um pouco o desabafo dele.
Bom, lembrando, a entrevista completa próximo sábado às 9 da noite, esse papo com o Gustavo Henrique. Agora, Elton, esse trecho que a gente ouve ratifica muito o que você dizia, né, dessa relação do Fabinho com os jogadores. O Memphis, com o tamanho que tem e no pós-título, também falou muito, né, até o Plihal comenta isso com o Gustavo, de como era também e de como há essa blindagem, essa relação de ser esse personagem importante ali, né, no dia a dia com os jogadores, essa ponte mesmo de diretoria com os jogadores, que era o que o Fabinho exercia no clube. Sim, e o André Ramalho falou sobre isso também, né, acho que na mesma linha do Gustavo Henrique. É claro que se o Corinthians fizer uma substituição rápida e alinhada ao projeto de futebol, os jogadores vão respeitar, porque se vier também um nome que faça o que o Fabinho vinha fazendo, logicamente que esse respeito segue. Há uma relação de proximidade por conta do momento que era muito difícil, né, extracampo. Eu acho que isso ajudou demais. O Fabinho foi atleta, sabe muito bem, né, como um vestiário se comporta em momentos como esses. É um cara que conseguiu subir o seu patamar, inclusive, de conhecimento do futebol, além do campo, e isso ajudou ele demais também nas duas situações, né, lidar com a diretoria, lidar com o grupo. Se o Corinthians fizer essa substituição, que tem que ser rápida, mas tem que ser também certeira, acho que o grupo responde bem também. Mas é isso que a gente fica com dúvidas, né? Acabou de acontecer o fato e eu acho que a repercussão vai ser diluída por conta dos jogadores estarem de férias. Não há um movimento diário, né, do departamento de futebol do Corinthians nesse momento do ano. Haverá uma representação ainda em janeiro e aí a gente não sabe se os jogadores se reapresentarão já com um novo executivo de futebol. A questão de lidar com essa transição que a diretoria do Corinthians faz e, ao mesmo tempo, pensar em médio e longo prazo, porque é um cara que precisa chegar também para não só lidar com esse grupo que está aí, mas para tentar fazer o departamento de futebol do Corinthians funcionar de uma maneira mais profissional, alinhada com a diretoria, para uma temporada que será mais difícil que essa, né? O Corinthians em fase de grupo da Libertadores, como você trouxe, Glaucia, em breve enfrenta o Flamengo na Supercopa do Brasil, vai ter que fazer um campeonato brasileiro muito mais competitivo, né? Porque abriu mão do campeonato brasileiro para disputar a Copa do Brasil, justamente porque não tinha um elenco com uma profundidade suficiente para disputar duas competições, vai ter que melhorar isso para 2026, então a responsabilidade ainda é muito maior. Então a escolha precisa ser à altura também. Pensar na relação é importante, mas pensar no macro, de você trazer um profissional que faça o departamento de futebol do Corinthians funcionar e com o respaldo da diretoria, que também precisa ser mais profissional, aí eu acho que os jogadores respeitam. Os jogadores respeitam grandes profissionais. Os profissionais que respeitam também os atletas. Se essa relação existir de uma maneira saudável, num clube gigante como o Corinthians, as coisas tendem a fluir a partir de 2026. Depende apenas da diretoria nessa escolha. Pois é, Corinthians que tem calendário cheio na próxima temporada, que começa cedo com a primeira disputa de título já em 24 de janeiro, é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então é isso, Fiel. Mano, esse papo do Fabinho Soldado que vai tirar férias do futebol é mentira, mano. Ele já tá acertado com o Internacional já há tempo. Então, aí, cara, já mentiu, falando que tinha contrato, que ia cumprir, e agora tá mentindo nessa também. Não tem essa. Mas beleza, mano. Espero que venha alguém melhor. Parece realmente que não vai entrar um estatutário vitalício. Pelo que o Osmar falou em outras entrevistas, o Neto também soltou um nome lá que eu esqueci, mas o Neto falou que é um dos melhores do mundo. É brasileiro. Então eu acho realmente que vai ser um cara da área mesmo. O Fabinho Soldado, cara, não era só questão de contratações, né? É a questão do campo ali no dia a dia com os caras, com os jogadores, de blindar os caras com relação a essa crise política aí, essa briga política que só ferra o clube, cara. Pô, na moral, mano, se o clube fosse uma empresa assim, cara, não ia ter isso não, mano. Pra que politicagem no clube só dá essas merda aí, cara. Então vamos ver o que vai ser agora ano que vem. Se vai dar tempo de contratar antes do time voltar os trabalhos. Dia 3, acho que dia 3 de janeiro já volta já. Tipo uma data FIFA, né? Umas férias assim. Mas também os caras tiveram bastante férias durante o ano. Não pode reclamar, não. Quando teve o Super Mundial lá, os caras ficaram, acho que 15 dias. Aí teve as datas FIFA, que também os caras ficaram ali
alguns dias. Então os caras descansaram bastante durante o ano. Claro que às vezes os caras acham que preferem ficar 30 dias, né, diretão, né? Pra viajar com a família e tal, curtir os milhões. Mas é isso aí, mano. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, nós.